Embora a vida no Antigo Egito fosse agradável, estava cheia de perigos inexplicáveis. Para compreenderem o seu universo, os egípcios fizeram uma coisa notável. Transformaram as suas esperanças e os seus receios numa assombrosa série de divindades e deram um nome a cada uma delas. Contudo, mesmo no misterioso reino do sobrenatural, os deuses e as deusas do Egito transcendiam o domínio do extraordinário. Egito. Deuses e demónios. No Egito existiam muitos deuses, e eram tão complexos e misteriosos como a civilização que os criou. Hathor, uma mulher com chifres de vaca, era a deusa da fertilidade, mas quando se enfurecia, também podia destruir a humanidade. Sekhmet, a deusa leoa, simbolizava o calor benéfico do sol, mas também podia infligir graves castigos com os seus raios abrasadores. Selkis, o escorpião, podia dar ou tirar o fôlego vital. O seu ferrão tinha tanto poder sobre a vida como sobre a morte. A dualidade dos deuses resultava da experiência adquirida ao longo de milhares de anos. O universo tinha uma face boa e uma face má, e tinha de ser constantemente vigiado e equilibrado. Para manter este delicado equilíbrio, os egípcios recorreram à ajuda dos deuses. Os deuses nasceram no começo dos tempos. De acordo com a mitologia egípcia, no início não existia nem céu nem terra, nem dia nem noite, nem vida nem morte. Apenas a escuridão e a água primevas. Depois, num momento semelhante ao das cheias anuais do Nilo, as águas retiraram-se e a terra apareceu, formando o monte da criação. Dele surgiu Ra, o Deus Sol, que com a sua luz radiante iluminou o mundo pela primeira vez. Ra criou as divindades do ar e da água e separou a terra do céu, permitindo assim o nascimento do resto da criação. Embora existam muitos mitos para explicar a criação, a versão dos egípcios é única. Para eles, a criação não foi um acontecimento isolado, mas sim um processo cíclico de renovação que se repetia diariamente com o nascimento do sol. O mito da criação materializava-se em todos os templos do Antigo Egito. Ao contrário dos modernos centros de culto, o funcionamento dos templos egípcios era muito semelhante ao de uma máquina criada para manter o universo em movimento e para evitar o caos. O seu nome era literalmente a Mansão do Deus, e todos estavam concebidos para refletir o cosmos no momento da criação. Duas grandes torres, chamadas pilones, ladeavam a entrada. Pensados para representar o horizonte, os pilones estavam alinhados de tal forma que o sol se erguia entre eles. Para afastar o mal, os pilones estavam decorados com várias imagens do faraó a dominar os seus inimigos. No interior do templo, banhado pelos raios vivificadores do sol, abria-se o pátio,
que era a última zona à qual a maioria da população tinha acesso. A partir daí, uma rampa conduzia a um vestíbulo fracamente iluminado e cheio de colunas com capitéis em forma de papiro e de lótus, que evocavam os pântanos das margens do recém-nascido Monte da Criação. Os seus botões e flores simbolizavam a fertilidade da criação prestes a iniciar-se. Mais à frente ficava o santuário, onde a estátua do Deus era o centro de um ritual sagrado. Todas as manhãs, pouco antes do nascer do sol, um sacerdote, purificado e vestido de linho branco, acendia uma tocha que o iria guiar na escuridão. No santuário interior, purificava o ar com incenso para despertar o Deus que residia num altar preparado para as suas visitas terrenas. O sacerdote identificava-se com o Deus, exceto se tivesse delegado a sua autoridade em algum eleito. Só o rei, ele próprio um Deus, podia estar na presença da divindade. É o rei que me envia, dizia o sacerdote. Então, abria-se a capela e revelava-se o Deus. Representava-se o momento da criação, tal como havia sido no início dos tempos. Para os antigos egípcios, o aparecimento do Sol evocava o verdadeiro significado e mistério do universo, a promessa da continuação da vida e do triunfo sobre a morte. Marcava também o começo e o fim de uma viagem épica. Todos os dias, Ra, o Deus Sol, deslocava-se pelo céu, de leste para oeste, num barco solar sobre as águas do Nilo Celeste. À noite, voltava a mergulhar nas águas primevas do abismo e descia ao mundo inferior, ao domínio dos mortos. Para que Ra renascesse, era preciso que o ciclo se completasse. No entanto, o mundo inferior era um local perigoso. Nele vivia uma hoste de demónios horríveis que queriam destruir o Deus. O pior deles era uma criatura chamada Apópis. Na câmara sepulcral de um faraó, Vivian Davis, conservador de antiguidades egípcias do Museu Britânico, inspeciona uma inscrição que descreve a parte mais perigosa da viagem. This very important scene shows the sun god Ra with his divine attendants on his sacred bark on his journey through the underworld. This is a journey fraught with danger, as he will meet the powerful forces of evil, darkness and chaos. Most prominent among them, a giant snake, Apepi, who seeks to destroy him. These hieroglyphic spells, however, will ensure that Ra emerges unscathed. This hieroglyph here, depicting Apepi, shows him to have been killed with a knife through his throat. And so, Ra, at the dawning of the day, will arise again, and the dead king will be resurrected with him. A ressurreição do rei, tal como a renovação do cosmos, era um conceito fundamental para a continuação do mundo, tal como o concebiam os egípcios. A luta permanente entre a vida e a morte, e entre a ordem e o caos, devia dominar a atividade cotidiana dos antigos egípcios. Quando precisavam de ajuda, a primeira coisa que faziam era recorrer aos seus deuses. No entanto, não era fácil chegar à residência dos deuses. Como as pessoas não podiam entrar,
eram os deuses que tinham que sair. Em Tebas, a antiga capital, situada na margem oriental do Nilo, os grandes templos de Karnak e Luxor são uma prova irrefutável do poder dos deuses. No Antigo Egito, todas as cidades e aldeias possuíam uma divindade local. O deus de Tebas era Amon-Ra. Se uma estirpe de faraós nascia numa cidade, a importância do deus local aumentava. Foi isso que aconteceu com Tebas. No início do Império Novo, em 1550 a.C., Amon-Ra era o rei dos deuses do Egito. A sua estátua de culto ficava no principal templo do Estado, o magnífico templo de Karnak, o maior do mundo. Várias vezes por ano, a estátua saía do seu santuário em procissão e os seus sacerdotes levavam-na a visitar outros templos. Um deles era um pequeno templo situado na margem ocidental do Nilo, em Medinet Habu. Peter Dorman, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, está a copiar uma inscrição comemorativa do encontro entre o faraó e o deus. Este templo era um local muito especial. Os tebanos acreditavam que marcava o local do primeiro monte da criação, onde Amon-Ra e outros deuses primevos viram a luz do dia pela primeira vez. This is one of the sanctuaries where the statue of the god Amun would have been brought at the culmination of the festival procession in order to receive offerings made to the statue by the king himself. And on the wall of this sanctuary, we have an image of exactly the kind of offerings that would be made. Now, the figures on this relief have been hacked up during the medieval period for superstitious reasons. But aside from the hacking, we can see very clearly the figure of the king on the right and the figure of the god Amun on the left, seated on his throne, and between them an enormous pile of offerings consisting of jars of perfumed oils, cuts of meat, different types of loaves of bread, vegetables. Below, a slaughtered carcass of a cow. The king, of course, is the representative of mankind, and by offering the fruits of the earth to the god, enabled the god to reciprocate by offering important things back to the king, such as eternity as kingship, and the years of eternity upon the throne. And in this fashion, the offering would reconfirm the creation of the world for another year. A festa culminava com a procissão do deus. Para os egípcios, era algo que devia ser celebrado. A estátua de Amon-Ra era levada em cima de um barco cerimonial ao longo da Avenida das Esfinges até ao Templo de Luxor. Devido ao caráter sagrado da imagem, a estátua de Amon-Ra não podia ser vista e era tapada com um pano. Pelo caminho, capelas montadas para a ocasião e cheias de ofrendas proporcionavam descanso ao deus e aos sacerdotes, ao mesmo tempo que os vendedores que se colocavam ao longo do caminho forneciam comida à multidão. A procissão era uma das poucas ocasiões que o povo egípcio tinha para se aproximar de um deus tão importante. A comunicação realizava-se através de um oráculo. Quando a procissão se aproximava, faziam-se perguntas à frente da estátua e que pudessem ser respondidas com um sim ou com um não. Aquele capataz detestável vai ser despedido? O meu filho irá regressar são e salvo da sua viagem? Devo comprar uma vaca?
Um passo à frente significava um sim. Um passo atrás correspondia a um não. Os oráculos eram a última palavra da intervenção divina. Os reis consultavam-nos acerca das mais importantes questões de governo, a guerra, as expedições ao estrangeiro e, inclusivamente, a sucessão. No entanto, quem melhor os utilizou foi Hatshepsut, a rainha que queria ser rei. Hatshepsut era meio-irmã e esposa do faraó Tutmoses I. Quando este morreu, o seu filho, Tutmoses III, era demasiado jovem para governar e por isso Hatshepsut tornou-se regente. Contudo, a ambiciosa rainha tinha outros planos. Envergou os atavios da realeza e conseguiu que a coroassem faraó. Uns blocos de pedra da desmantelada Capela Vermelha de Karnak, uma das paragens de descanso de Amon-Ra durante as procissões, documentam esse facto. These blocks show the important gods of Egypt crowning Hatshepsut as king. Interestingly enough, the hieroglyphs that accompany the scenes sometimes refer to her as a woman and sometimes as a man. But the figures always show her as a man. Take this scene here. She's been crowned by the god Amun-Ra with the goddess Hathor in attendance. She is wearing the usual royal attire. In this case, the Atef crown, the royal beard, and the Shendid kilt. But you can see that her body is that of a male. This was very important for her, because the king of Egypt, the ruler of Egypt, always had to be a man. Para sancionar este facto tão extraordinário, Hatshepsut escolheu a ocasião mais adequada. Durante uma aparição pública, o deus Amon-Ra parou perante a rainha e, através de um oráculo, fez saber que ela era faraó por direito próprio. Fosse por intervenção divina ou por manipulação humana, o oráculo tinha a força da verdade. Aquilo que era bom para os deuses era bom para o Egito. No entanto, na vida cotidiana, as pessoas aproximavam-se mais da fé nos deuses e no seu poder. Mil e 400 anos antes de Cristo, este povoado do deserto, agora chamado Deir el-Medina, era o lar dos artesãos que construíam os túmulos do Vale dos Reis. O clima extremamente seco da região permitiu que ainda hoje possamos fazer uma ideia da vida cotidiana dos seus habitantes. Uma vida dominada pelas divindades e pelos demónios, desde o nascimento até à morte, e mesmo no além. A principal ameaça à vida correspondia ao momento do nascimento. Numa época em que 1 em cada 3 egípcios recém-nascidos morria, considerava-se que as mulheres grávidas atraíam os demónios. Dar à luz era um acontecimento feliz, mas, tal como a criação do mundo, estava rodeado de perigos. No dia do parto, a futura mãe devia sair de casa para evitar que os demónios ocupassem a residência. Os arqueólogos identificaram em muitas casas aquilo a que poderíamos chamar uma caixa de partos. Construída para proteger e albergar a mãe e o filho, era decorada com um desfile de divindades de aspecto feroz. A deusa Tauaret tinha corpo de hipopótama pranha, cauda de crocodilo e, de um modo geral, empunhava um punhal.
Os hipopótamos tinham fama de defender ferozmente as suas crias. O deus Bes era um anão de pernas arqueadas com juba de leão e uma grande língua, com a qual parecia intimidar os seus inimigos. Quando se aproximava o momento do parto, utilizava-se um objeto feito de dente de hipopótamo e enfeitado com figuras de Tauaret, de Bes e de outros poderes defensivos para traçar um círculo protetor em volta da cama e depois em volta do berço do recém-nascido. Ajudada por duas parteiras, que representavam a deusa Ísis e a sua irmã Neftis, a mãe ajoelhava-se em cima de uns pequenos bancos ou de uns tijolos, dispostos especialmente para dar à luz, ao mesmo tempo que eram recitados sortilégios para que o parto fosse rápido e corresse bem. O ritual era presidido por um mago chamado Conhecedor das Coisas. Com a face coberta por uma máscara, o mago tornava-se o mediador da deusa Beset, a forma feminina de Bes, que costumava ser representada com uma serpente de bronze em cada mão. Umas castanholas de marfim afastavam todos os perigos. Os egípcios acreditavam piamente que os perigos da vida podiam ser superados invocando os deuses que tinham conseguido vencer as suas próprias penas, sobretudo Ísis e Osíris. A saga épica dos seus sofrimentos chegou a ser a base de muitas crenças e práticas egípcias. De acordo com o mito da criação, Osíris, o bisneto do criador Ra, herdou o direito a ser rei. No entanto, o seu irmão Set tinha inveja dele e, para chegar ao trono, enganou Osíris, obrigando-o a meter-se num ataúde que depois fechou e deitou ao rio. Ísis, a esposa e irmã de Osíris, foi procurar o marido morto. Quando o encontrou, serviu-se de poderes mágicos para lhe restituir a vida. Mas Set não se deu por vencido. Cortou o irmão em pedaços e voltou a deitá-lo ao rio. Ísis conseguiu recuperar bastantes pedaços para conceber um filho. Então Osíris desceu ao mundo inferior para se tornar o rei dos mortos, ao mesmo tempo que Ísis se escondeu nos pântanos para proteger o recém-nascido, Horus, o verdadeiro herdeiro do trono. Um dos amuletos mais populares era o Uedjat, o olho de Horus, símbolo universal da cura e da integridade. Representava o olho que Horus havia perdido numa batalha que travou contra o malvado Set, a fim de vingar o assassínio do pai, Osíris. O uso de amuletos para afastar o mal e atrair a boa sorte estava muito difundido. O Ankh, o hieróglifo que significa vida, era um poderoso símbolo de proteção. O escaravelho representava o escaravelho-soldado que todos os dias sai da terra como se voltasse a criar-se a si próprio e que, tal como uma imagem simbólica do renascimento, empurra uma bola que faz lembrar a esfera solar que atravessa o céu todos os dias. Os amuletos também podiam ser sortilégios escritos num pedaço de papiro que se usava pendurado ao pescoço. Um amuleto que era usado para curar as dores de cabeça dizia assim: "Vai-te embora, Saekek, demónio vindo do céu e da terra, cujos olhos estão na cabeça e cuja língua está nas nádegas. Só comes imundícies. Sei o nome da tua mãe, sei o nome do teu pai. Afasta-te de mim."
Contudo, a causa de uma doença ou de uma desgraça nem sempre era clara. Talvez os deuses tivessem sido ofendidos. Não era por acaso que em todos os lares existiam altares dedicados aos deuses. Os trabalhadores de Deir el-Medina podiam adorar os deuses que escolhessem, e uma das divindades preferidas era a deusa serpente Meret Seger, aquela que ama em silêncio. Para se ter a certeza de que as preces eram escutadas, gravavam-se orelhas nas estelas votivas de pedra. As serpentes venenosas eram muito frequentes no deserto, e seguindo a teoria de que aquilo que pode fazer mal também pode fazer bem, os egípcios deificaram os espíritos de animais perigosos e invocaram a sua proteção. À sombra das grandes pirâmides de Gizé, os arqueólogos descobriram o cemitério dos operários. Embora os seus túmulos sejam mais modestos que os dos faraós, eles também consideravam muito importante garantir a vida no além. Zahi Hawass, diretor do complexo de Gizé, encontrou num destes túmulos uma maldição deixada por um artesão chamado Peteti. This tomb is for one of the artisans who worked in building the pyramids since 4,600 years ago. As we see, his name was Peti. He built his tomb, what's left over of building the pyramids. He saved maybe a big piece of limestone like that, and he wrote in this big limestone block a very interesting inscription, a cursor inscription. Listen what he's saying here. He said, from the left, listen all of you. I never did anything wrong in my life. This is why the gods likes me. If anyone will disturb my tomb, he will be eaten by the crocodile, the hippo, and the lion. His wife, in the other side, left the same inscription, but she added more hair and the scorpion and the snakes. And this is to show that women, only in the past, take revenge more than men. Às vezes, os mortos eram impiedosos, mas também podiam ser poderosos aliados. Como os demónios e as divindades viviam no mundo inferior, os aldeões dedicavam altares das suas casas aos antepassados e faziam-lhes ofrendas. Graças aos seus poderes divinos, os mortos tinham acesso direto aos deuses e podiam intervir a favor da família. Para comunicar com eles, os egípcios escreviam cartas aos mortos, nas quais abordavam todos os assuntos, desde problemas legais até discussões domésticas, não esquecendo os simples cumprimentos. Como tens passado? O Oeste tem-se ocupado de ti convenientemente? Lê-se numa carta. Por favor, sê um espírito eficaz, faz com que eu tenha um filho saudável, reza outra. Contudo, nem todos os antepassados estavam dispostos a interceder pelos vivos. Aqueles que tinham sofrido algum desaire após a morte ou que guardavam rancor podiam regressar e perseguir a família. Em 1200 a.C., um homem acreditava que a desgraça que sobre ele se abatia podia ser obra da sua falecida esposa e, por isso, escreveu-lhe uma carta na qual lhe recordava que tinha sido um marido atento e fiel e que não tinha culpa de não se encontrar em casa quando ela morreu. No entanto, não sabemos se a mulher era realmente culpada por aquilo que acontecia com o marido. Era sempre complicado identificar os espíritos malignos e os demónios perniciosos. Mas na viagem até ao além, não havia lugar para erros. Quando, em 2580 a.C., se construiu a Grande Pirâmide, esta foi considerada um veículo que permitiria ao faraó alcançar a imortalidade. Quéops
era filho do deus solar, Ra, e não havia quaisquer dúvidas de que iria para o paraíso. No entanto, a promessa de uma vida eterna também estava ao alcance das restantes pessoas, embora para isso tivessem que vencer muitos obstáculos. O segredo da imortalidade residia no mito da criação, segundo o qual Ra descia ao mundo inferior para se encontrar com Osíris, o deus dos mortos, e depois renascia com o nascer do sol. Era uma viagem cheia de complicações, e por isso os egípcios copiaram uma lista de sortilégios chamada o Livro dos Mortos. Na verdade, tratava-se de um guia para o além. Era escrito em papiros ou em pedaços de linho e colocado ao lado do corpo do defunto para o ajudar a reconhecer os habitantes e a paisagem do mundo inferior, de maneira a que pudesse atravessá-lo sem sofrer danos. Neste livro há sortilégios que ajudam o defunto a recordar o seu nome, pois uma alma sem nome deixa de existir. Que ajudam a levar um barco através do rio celestial. Que ajudam a dar as respostas certas no dia do julgamento. Que ajudam a reunir um cadáver à sua alma humana. Para alcançar a felicidade, segundo a versão egípcia do paraíso, o campo de Canas, o morto devia viajar primeiro de oeste para leste, através do mundo inferior, e passar por várias portas. Cada porta era vigiada por um demónio que devorava a alma dos defuntos. Para os desarmar, era necessário conhecer os seus nomes secretos. O espião, o gritador, o sanguessuga, o raivoso com cara de hipopótamo. Mas os falecidos não eram os únicos visitantes do reino dos mortos. À noite, os que dormiam e sonhavam também desciam ao mundo inferior para comungar com os deuses. Acreditava-se que um sonho era uma revelação da verdade, e embora nem sempre fosse claro, o seu simbolismo era uma profecia de algo que tanto podia ser bom como mau. Para o saberem, os egípcios consultavam pessoas que tinham o dom de interpretar os sonhos. Um conhecido escriba de Deir el-Medina, chamado Kenner Kopchef, possuía o seu próprio livro dos sonhos. É o único que se encontrou até agora e contém uma grande quantidade de interpretações. Se um homem sonhar que está morto, isso é bom. Significa que irá viver muitos anos. Se um homem sonhar que está numa cama a arder, isso é mau. Significa que irá perder a mulher. Se um homem sonhar que está a beber cerveja quente, isso é mau. Significa que vai sofrer. Não obstante, os egípcios que tivessem problemas podiam pagar a outros para que sonhassem por eles. Em 300 a.C., os sonhos eram uma indústria e a sua interpretação um bom negócio. Perto das pirâmides de Saqqara, junto da moderna cidade do Cairo, um sacerdote chamado Or escreveu um relato notável da sua atividade. Muito solicitado graças à exatidão das suas interpretações, deixou os seus êxitos assinalados em vários fragmentos de cerâmica, ao todo 65 textos que remontam a 147 a.C. Num deles conta os seus próprios sonhos acerca de um fantasma que lhe apareceu no templo onde trabalhava e acerca do capataz de um grupo de operários. O egiptólogo John Ray, da Universidade de Cambridge, traduziu o texto Or. The priest, Hor of Sebennytos, had two dreams on one particular night. One of them was quite humorous, and the other was much more serious. In the first one, he dreamt he was going down the avenue that runs across the site where he worked. And it's a moonlit night, and he's surrounded by tombs, and in the middle of the avenue, he sees a ghost. And the ghost looks at him and says, "Have you brought the food for 60,000 ibises?" If you can imagine the amount of food that you need for 60,000 ibises. And Hor thinks and says, "I've left it at home."
And I think we've all had dreams a bit like that, where suddenly you've got to do something and you find you can't do it, or you've made a mess of it. But the second dream was more serious. On the same night, he dreamt that he was in a labour gang, something which probably in his life he didn't do much of, and which wouldn't have been very pleasant if he had done. The foreman of the labour gang comes up and pays the money for him to escape. If you like, he puts up the bail for Hor to go away. And Hor goes back to his hometown. But the people on the labour gang chase after him. They won't let him go. And he's surrounded by them and looks up, and there is the foreman of the labour gang, the one who paid his money. And the foreman says, "You are in serious trouble. I am not a foreman. I am a god. I told you before, do not worship any god except me." And Hor says, "I will not do it again." Hor interpretou os sonhos e deduziu que devia ir a Saqqara para se dedicar ao culto do deus com cabeça de Ibis, Thoth. À noite pagavam-lhe para sonhar. De dia, trabalhava como escriba e anotava as atividades do templo. Tempos mais tarde, Hor desempenhou um papel-chave na descoberta de um escândalo que iria abalar o culto. Todos os anos, milhares de peregrinos com problemas ou com decisões difíceis para tomar chegavam a Saqqara a fim de obter ajuda mediante a compra de animais mumificados que serviam de intermediários com os deuses. Os animais representavam divindades e os egípcios consideravam-nos sagrados. To the modern mind, a sight like this must seem very strange indeed. You've got temples, and they're dedicated to various forms of animals, cats, dogs, birds, what have you. And those animals are then buried, mummified, and go off to join the world of the gods. And for some reason, people come from all over Egypt, or even from all over the known world, to come and visit this site. Now, why do they do it? They do it mainly because they feel that those animals were part of a world beyond themselves. And by going into the world of the gods, those animals are in a position to communicate with them. Thoth era o deus do conhecimento e da escrita. Horus, o deus falcão, era o vingador do pai Osíris. Embora a maior parte dos grandes templos do Egito fosse inacessível, o culto dos animais estava ao alcance da multidão. Here you had something much more human, much more personal. Here you had gods who were interested in the world of the little man, who could actually help him to sort out his problems. Now, in the modern world, the nearest example of that would be personal therapy. And if you want to think of the world of those cults at Saqqara as a sort of therapist, then you wouldn't be far off the reality of what was going on. Debaixo dos templos existia uma série de catacumbas cheias de vasos com as múmias dos animais sacrificados aos deuses. Só nas galerias dedicadas ao culto do deus Ibis havia mais de 1,5 milhão. Uma equipa de arqueólogos dirigida por Paul Nicholson, da Universidade de Gales, que trabalha para a Sociedade da Exploração do Egito, investigou as catacumbas para estudar a extensão destes cultos. Outrora, o Ibis chegou a ser a ave mais comum do Egito. No entanto, em Saqqara, os sacerdotes criavam-nos em cativeiro, num lago perto do templo, e quando era preciso, sacrificavam-nos e mumificavam-nos.
What happened to the dead birds would be that they would be taken from the lake and wrapped in linen bandages, traces of which can still be seen here. And in some cases they may have been eviscerated, in others they may have just been desiccated or dipped into bitumen. Whatever the method, they would then be wrapped in bandages. Inside here will be a bird, something like this. And quite elaborate bandaging could be applied to some of the examples. Occasionally we get little votive appliques showing one of the deities associated with the animal necropolis. A grande quantidade de múmias de Saqqara sugere a existência de uma indústria aberta à corrupção. No entanto, apesar disso, Paul Nicholson ficou assombrado com aquilo que encontrou nas catacumbas do culto a Horus. We know that roughly the same process went on for the mummification of the hawks. But since birds of prey are much more difficult to breed in captivity than ibis, we often find that rather than the mummy packets containing a genuine hawk or other bird of prey, what we actually have are parts of ibis or sticks or occasionally part of falcon wrapped to look like the complete mummy of the god. And it's those substitute mummies which often occur in the vessels rather than the genuine item. De acordo com Ora, que narrou o facto, 6 sacerdotes, 3 do culto do falcão e 3 do culto do ibis, foram julgados e condenados por enganarem os peregrinos vendendo-lhes múmias falsas. O resultado foi o estabelecimento de uma norma e de inspeções regulares que evitassem a repetição destes abusos. Enquanto em Saqqara eram sacrificados milhões de animais, no resto do país a morte de alguns animais era motivo para luto nacional. Num templo de Mênfis, acreditava-se que um boi chamado Apis era a encarnação de Ptah, o deus criador da cidade e uma das mais importantes divindades do Egito. Depois de morrer, recebia o tratamento próprio de um faraó, a começar pelo processo de mumificação. Ao lado do santuário, Michael Jones, do Centro Americano de Investigação do Egito, identificou o local onde foi purificado o corpo embalsamado de um boi Apis. This magnificent lion bed is made of alabaster, a stone which was associated in the ancient Egyptians' minds with purity and cleanliness, which suggests that the actual dirty work that prepared the bull's body for mummification was done elsewhere, in another building somewhere else, and that this would have been used for the ritual purifications which were the final stage preparing the bull's mummy for its burial in the Serapeum at Saqqara. The priests would have brought the completed mummy on a wooden carrying frame, placed it on the top of this lion bed within the riveted surface that you can see on the top, poured libations of water over the mummy, and then those would have been allowed to flow out through this spout at the end of the bed. And because they were so powerfully charged with the power of the god's mummy, they would have then been collected in this basin, not allowed just to flow away anywhere, but collected in the basin, whose enormous size gives some idea of the quantity of liquids needed for this ritual purification process. Depois de embalsamado, o boi sagrado era levado para Saqqara, a fim de ser sepultado nas extraordinárias catacumbas conhecidas como Serápio. Uma galeria com mais de 100 metros de comprimento abre-se para 28 câmaras enormes,
mas que parecem pequenas devido a um gigantesco sarcófago talhado num único bloco de granito com mais de 80 toneladas. Durante 2000 anos, o boi Apis foi enterrado no Serápio. Alguns em sarcófagos de pedra, os mais antigos em ataúdes de madeira, que datam da 18ª dinastia, época em que o Egito viveu o seu período de maior glória. Por ironia do destino, o culto dos animais atingiu o auge após a conquista do Egito, primeiro pelos assírios, depois pelos persas e, por fim, pelos gregos. Os egiptólogos desconfiam que a sua crescente popularidade foi o resultado direto de uma crise de identidade. Pela primeira vez na sua longa história, o Egito deixava de ser o centro do universo. Sob o domínio de um novo poder imperial, desvanecia-se a própria essência da mais duradoura civilização da humanidade. No centro da confusão, os egípcios regressaram à única coisa que lhes pertencia realmente, a sua misteriosa religião. Através da sua devoção, estavam a dizer a um mundo que já não invejava a sua antiga cultura: estes são os nossos demónios e os nossos deuses. São aquilo que somos. São aquilo que nos separa de vocês. São aquilo que, durante 3000 anos, fez de nós egípcios.